Olá, seja bem-vinda aqui no canal do Estratégia Concursos, mais uma entrevista com um profissional. Hoje nós vamos conversar com o coach do Estratégia Concursos, da assinatura Platinum, você já conhece ele. Ele também organiza as trilhas estratégicas da área bancária. Ele trabalha no Banco Central do Brasil, o Bacen, e o papo de hoje é com Lucailo Elmiro. Isso porque ele é analista no Bacen e nós temos um concurso Bacen na Praça com provas remarcadas para agosto, no dia 4. Essas provas foram remarcadas por causa da tragédia no sul do país, né? E esse concurso deve ofertar 100 vagas para a área de TI e Economia e Finanças, e além disso foi encaminhado também um pedido para um novo concurso para o ano que vem e também para 2026 para os cargos de analista, técnico e procurador. Então, hoje, para conhecer um pouquinho mais sobre essa carreira que é tão visada pelos nossos queridos alunos, a de analista, a gente conversa com o Lucailo com o maior prazer. Tudo bem, Lucailo? Oi, Steli, boa noite, tudo bem? Estou aqui para tirar as dúvidas e conversar com vocês sobre a carreira de analista do Banco Central. Muito bom. Então, os nossos alunos já conhecem você, né, professor? Te conhecem do coach aí e tudo mais, mas agora a gente vai conhecer o Lucailo. Então, eu queria que você, por favor, se apresentasse para a gente, dissesse a sua idade, se você não se importar, sua profissão e sua cidade natal. Não me importo de modo nenhum, tenho 41 anos, né, sou natural de Fortaleza, Ceará, e sou analista do Banco Central do Brasil, como todos sabem. Muito bom. Lucailo, conta pra gente qual que foi o ano do concurso Bacen que você passou, desde quando que você está lá, né, desde que foi nomeado? Pronto, eu fui aprovado no concurso de 2013, né, que foi o último concurso do Banco Central, antes deste, né, que vamos ter a prova aí no dia 4 de agosto. A minha nomeação saiu em julho de 2015, e desde então eu trabalho no banco, né, desde 20 de julho de 2015. Acabei de fazer 9 anos de casa. Que legal, que orgulho, muito bom. Lucailo, conta pra gente o que que te atraiu na carreira de analista do Bacen, como que você conheceu essa carreira, foi sem querer ou você já tinha alguém que te influenciou? Como que foi o começo de tudo isso? Na época, né, eu já era servidor, né? Eu era servidor da Justiça Federal do Piauí, inclusive um concurso que o pessoal está estudando aí no Estratégia, que é o do TRF1, né? Eu fui aprovado neste concurso em 2007 e eu estava exercendo e estava em busca de um concurso de nível superior, e vendo as matérias que caíam, como eu sempre gostei de matemática, né? Um dos que me atraiu bastante foi o concurso do Banco Central do Brasil, né? Justamente por essa cobrança de matemática que eu sempre tive essa facilidade, e também por conhecer já, né? Na época eu já estudava no Estratégia Concursos, né? Já conheci professores, já li artigos na época, né? Sobre a carreira, e me atraiu, e a época foi o meu foco de estudos, né? Muitos alunos me perguntam: professor, por quanto tempo você estudou? Foram quase 2 anos de preparação. Eu lembro que eu iniciei ali em janeiro de 2012, a prova foi em outubro de 2013, então quase 2 anos de preparação para o concurso do Banco Central. Então, muito bom. E aí, desde a sua nomeação, né, que foi em 2015 que você falou, desde a sua chegada ao Bacen, quanto tempo que levou a sua progressão para chegar onde você está hoje? Pronto. O servidor do Banco Central, ele tem uma progressão a cada ano, e ela é automática desde que você atenda aos requisitos de avaliação que é feito pelo seu próprio chefe, né? A própria chefia direta vai avaliar, né, se você cumpriu bem ali o seu trabalho, né? Isso tudo é feito num sistema, e ele é bem claro, o sistema ele é bem aberto, né? Há a possibilidade de você discutir com a própria chefia sobre algum ponto que não foi bem esclarecido assim na sua avaliação. Uma das coisas bem legais que eu acho dentro do Banco Central é essa coisa do diálogo com a chefia imediata. Cumprindo os requisitos, você automaticamente é avaliado, e a progressão ocorre a cada ano. Então, todos os anos, né, logo em julho do ano seguinte, né, que eu entrei em exercício, eu já tive a minha primeira progressão funcional dentro do Banco Central. Qual que é a importância, Lucailo, de um analista no Bacen, por exemplo, se você puder aí dar um panorama para quem está nos acompanhando?
Tá, ótima pergunta. Assim, eu acho que a missão do analista do Banco Central, ela se confunde com a missão da instituição, que é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda e zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, né? Então, entre as atribuições do analista do Banco Central, tá, por exemplo, que a gente vê muito no jornal aí, que é gerir o sistema de metas para a inflação, né? E o sistema de pagamentos brasileiro, por exemplo, que todos os bancos utilizam o SPB, né, para fazer as suas transações diárias. O serviço meio circulante, por exemplo, é realizado pelo analista do Banco Central, né, que é o serviço de colocar o dinheiro em circulação e retirar aquelas notas velhas e desgastadas, né, que estão em poder do público, enfim. Então, a função do analista, ela é uma função tanto de apoio à decisão, né, do Copom, por exemplo, a gente escuta muito falar em taxa de juros, né, em taxa Selic e tal. O analista está por trás, né, está nesses bastidores aí dessa tomada de decisão, quanto gerir e, digamos assim, tocar, né, o sistema financeiro nacional de forma tão eficiente como a gente conhece, né? E é por isso mesmo que o Banco Central ele é tido como uma instituição respeitada, né, e muito bem vista perante a sociedade, inclusive ganhando prêmios anualmente, né, internacionalmente, justamente por essa competência, né, e essa mão na massa que o analista do Banco Central coloca todo dia. Uhum. E qual que é a escala de trabalho de um analista do Bacen, ô Lucailo? Conta um pouquinho pra gente, assim, na prática mesmo, né? A rotina de um analista do Bacen, como que é? A carga horária ela é de 8 horas, né, diárias, né? São 40 horas semanais. Então, vai depender muito do departamento que você vai trabalhar, né? Mas, assim, em regra, são 8 horas diárias, né? Você tem lá as suas atribuições. Alguns departamentos trabalham por demanda, outros por tarefas, né? Tarefas que são ali demandadas de você. É muito tranquilo a questão de você, por exemplo, negociar com a chefia quais serão as suas atividades, né? Quais serão as tarefas, quais serão as demandas que você vai ter que integrar. Nós temos um sistema chamado de PGD, e no PGD tudo é assim bem detalhado, né? Das entregas que você tem que realizar. Hoje, dentro do Banco Central, se fala muito em entregas, né? O novo servidor, quando ele tiver contato, né, com esses sistemas, com a forma de trabalho no banco, ele vai se familiarizar com essa linguagem, né? Linguagem de entregas que ele vai ter que realizar, né? Digamos assim, perante o que lhe for demandado. Uhum. E em quais áreas que um analista do Bacen pode atuar dentro da instituição, Lucailo? Como que é feita a transferência de setor? É algo que demora muito, muito burocrático, ou é algo que é mais simples? Como que funciona? Vamos lá, Esther, excelente pergunta. Assim, hoje, no Banco Central, são 40 departamentos, e eles estão responsáveis pelas mais diversas funções, né, para cumprir a missão do Banco Central. O que o analista do Banco Central vai fazer, né, o que ele vai executar no dia a dia, depende muito do departamento que ele será alocado, né? Então, tem gente, por exemplo, né, não vou dizer que é o caso, só dando um exemplo aqui. Tem gente que sonha, por exemplo, em trabalhar com informática. Ai, gostaria bastante de trabalhar com TI e tal, mas chega na área de TI, ele não gosta muito da rotina de trabalho, não se acostumou ali com as demandas que lhe foram ali lhe colocadas, né? Então ele pode entrar num concurso interno que acontece todos os anos, chamado de rodada de mobilidade. Na rodada de mobilidade, ele pode, por exemplo, mesmo tendo passado para a TI, pode se inscrever para um departamento que trabalhe na área econômica ou na área de supervisão bancária, né? Então, isso é muito tranquilo, né? Claro que nem todos na primeira tentativa conseguirão, porque depende da quantidade de servidores que aquele departamento X está disposto a ceder e o que o departamento Y está disposto a receber, né? Então, há uma espécie de matriz nesse concurso, né, que é a rodada de mobilidade, e havendo esse casamento, né,
entre as vagas que um departamento está cedendo, né, a quantidade de servidores está cedendo, e aquele que está recebendo, o servidor consegue, a partir do primeiro ano de exercício, ele consegue fazer essa transferência, digamos assim, né, de departamento. Lucailo, uma grande dúvida quando a gente lida com grandes concursos assim dos nossos alunos, você sabe, né? Porque você também lida com os nossos alunos, é saber se o cargo possibilita home office ou aquele modelo híbrido para que a pessoa não tenha que ir sempre presencialmente ao trabalho. Um analista do Bacen tem essa possibilidade? Boa pergunta também, Estelle. E eu vou responder quase como eu respondi a última pergunta, né? Que vai depender muito das atividades que o analista do Bacen for exercer, né? Depende muito do departamento que ele for lotado, né? Alguns departamentos estão com o exercício em teletrabalho, alguns estão com o exercício híbrido e outros com presencial, né? Então vai depender bastante aí do tipo de trabalho que ele for executar, tá? Então isso depende da chefia, né? Do departamento e das funções que ele for executar, né? Até para o aluno não criar expectativas, né? Poxa, eu vou chegar no home office, até porque no edital está bem claro que o aluno só pode pleitear, no caso, o novo servidor, né? Só poderá pleitear, né, home office ou híbrido após o primeiro ano de exercício, né? Durante o primeiro ano, está bem claro lá no edital que será no regime presencial. Certo. Lucaila, existe incentivo à qualificação dentro da carreira de analista do Bacen? Os analistas podem, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado, por exemplo? Tá, outra excelente pergunta, Estelle. O Banco Central, hoje é uma das instituições que mais estimulam, né, a qualificação dos servidores. Todos os anos nós temos uma espécie de concurso interno chamado de PPG, ou Programa de Pós-Graduação, em que o Banco Central oferece bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Inclusive, mestrado e doutorado, podendo, né, o servidor, atendendo aos requisitos, né, que são colocados no edital do PPG, realizar esse mestrado e doutorado fora do país. Ótimo. E me conta uma coisa, além da pergunta do home office e modelo híbrido e tudo mais, uma outra pergunta também que muito é feita para a gente quando se trata de cargos assim, que são muito requisitados pelos nossos alunos, é sobre os benefícios e gratificações, né? Então, para analista, o salário base já é muito, muito bom, né? Passa dos R$ 20.000. Mas quanto que um analista do Bacen pode receber em benefícios e gratificações? Além da remuneração bruta inicial, nós temos o auxílio alimentação de R$ 1.000, né? Este é para todo o Poder Executivo Federal. Nós temos também o auxílio creche, que hoje está R$ 484,90, salvo engano, R$ 484,90. E um incentivo muito legal, um benefício assim que para mim fez toda a diferença no Banco Central foi a questão que o Bacen ainda é um dos únicos órgãos que possui um plano de saúde, né, gerido pelo próprio órgão, que é o nosso querido PAS-BC. É um plano de saúde muito legal, muito bom, assim, faz muita diferença, por exemplo, para quem tem família, para quem tem filhos, né? Quem está me assistindo sabe o quanto pesa essa questão de plano de saúde, né? E ele é na modalidade de coparticipação, o servidor entra com uma parte, o banco entra com outra, né? Em procedimentos, né? Em consultas, etc. Mas que isso é um incentivo muito legal que eu acredito que seja um bom diferencial para outras carreiras, né? Quem esteja aí, poxa, estou em dúvida se eu faço CGU, por exemplo, Receita Federal, Banco Central, não olhe só a questão salarial, mas veja a questão também de benefícios, né? O plano de saúde gerido pelo banco
ainda é um dos diferenciais da carreira. Muito bom. Lucailo, agora falando sobre a sua preparação mesmo. Você disse que se preparou aí durante uns 2 anos, né? De 2013 até 2015 e tudo mais. Teve alguma situação memorável ou desafiadora dentro da sua rotina depois que você assumiu o cargo? Porque você chega ali, mesmo como um estudante, saiu de uma coisa, estudou, 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 passou e finalmente você entrou no Bacen. Quando você chegou, você lembra assim até hoje de alguma coisa que você falou, puxa, isso foi assim muito desafiador na minha carreira e tudo mais? Certo, excelente pergunta, Stelle. E serve até para o pessoal. Às vezes as pessoas, e eu falo por mim, né, porque eu tenho diversas situações e eu tenho uma experiência tanto como profissional de órgão público quanto aqui do Estratégia como orientador de alunos. Os alunos criam uma expectativa assim muito alta, né, com relação ao que vão exercer. Então, esperem também, pessoal, desafios. É uma instituição boa de trabalhar? Sim, é uma excelente instituição para trabalhar, mas todos os cargos, acredito que tudo que formos fazer na vida, nós temos de estar preparados para desafios, né? Eu lembro, Stelle, que um grande desafio para mim, assim que assumi o cargo, só contextualizando um pouco, o meu concurso, o de 2013, ele foi regionalizado. Você tinha que escolher para qual cidade você gostaria de se inscrever para a vaga, né? E eu me lembro que eu me inscrevi, né? Eu fui certeiro e coloquei a vaga para Belém do Pará, né? Então, quando eu cheguei em Belém do Pará, eu fiquei sabendo que Belém, ele é responsável, por fiscalizar as instituições financeiras de toda a região norte do país, né? Então, a região norte do país, ela é imensa, né? Se a gente pegar em termos territoriais, sei lá, ela pega quase metade do país, né? O grande desafio foi este, né? Nós tínhamos de fazer viagens para fiscalizar, né, o nosso alvo, né, o nosso alvo de controle do sistema financeiro nacional, digamos assim. E eu lembro que eu fiz uma viagem para cidades que ficavam no interior de Rondônia, né? Inclusive cidades muito legais, né? Um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo de Rondônia. São cidades que foram colonizadas por paranaenses, e isso eu fiquei sabendo depois de chegar lá, né? O sotaque dessas cidades era diferente do pessoal do norte, né? Porque elas foram colonizadas por paranaenses e gaúchos, que eram Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, né? Eu não esqueço nunca o nome dessas três cidades. E para chegar nessas cidades, não havia um voo de Belém até Ji-Paraná, não. A gente tinha que pegar um voo de Belém até Belo Horizonte. Belo Horizonte você pegava outro avião, uma conexão, né? E de Belo Horizonte você ia até Cuiabá. De Cuiabá chegava lá, pegava aquele turbo-hélice, né? Que ele fazia as rotas para essa cidade. E era um dia de viagem, assim, né? Entre pegar conexões e decola e tudo mais. Era um dia de viagem na ida e na volta. Mas foi muito legal, foi muito gratificante. Conheci muita gente, né? Conheci muitos lugares legais. Tive a oportunidade de conhecer todas as capitais do norte do país, né? Por essas. Tivemos que fazer viagem de carro também, tá, Stelle? Nessas fiscalizações, né? Não eram todas as cidades que eram atendidas por voo. Viagem de barco, tá, pessoal? Teve um local que a gente teve que atravessar de balsa, né? Porque não tinha voo e nem tinha estrada, né? Então a gente teve que colocar o carro numa balsa e nós atravessamos. Mas tudo isso é muito gratificante, muito legal. São os desafios que a carreira lhe impõe, que lhe fazem crescer como pessoa e como profissional. E coisas que você só descobriu na prática, né, Lucailo? Exatamente. Agora me conta. Aí depois fizeram a transferência. Isso. Aí, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, eu consegui, através de uma mobilidade interna do meu departamento, vir para minha cidade, né? Minha cidade natal, Fortaleza. Eu continuo trabalhando no mesmo departamento, mas hoje estou lotado na minha cidade natal, Fortaleza. Ai, ótimo. E me conta, ô Lucailo, quais foram as principais mudanças que você percebeu na sua vida, como pessoa mesmo, desde que você assumiu o cargo de analista? Muito legal, Esther, a sua pergunta. Assim, eu já tinha passado por outros órgãos, né? Era o Banco Central, é o meu terceiro órgão, né, de exercício.
como servidor público. E assim, eu senti que eu tive um salto muito grande como pessoa e como profissional depois que eu cheguei no Banco Central. Não só pelos incentivos que o banco dá para a qualificação, né, para a melhoria profissional, né, melhoria intelectual, digamos assim, mas também para como o contato que eu tive com as pessoas dentro do banco, né? Diferentemente dos outros órgãos, no Banco Central você tem a oportunidade de conhecer pessoas que estão espalhadas pelo país, né? O Banco Central ele tem 9 representações regionais, inclusive foi uma das coisas que eu esqueci de te comentar, Estelle, que assim, foi uma dos pontos que me fez escolher o Banco Central, por conta dessa capilaridade, né? Dessa possibilidade de o Banco Central de você trabalhar perto da família, né? Por conta dessa que o Banco Central possui 9 representações regionais, né? Na mesma época, e só matando a curiosidade aí do pessoal, na mesma época eu passei em outro concurso, que foi o da ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL só tinha representação em Brasília. E isso me fez, né, escolher o Banco Central justamente por conta, poxa, do Banco Central um dia eu posso trabalhar perto de casa, né? Então, uma das coisas que me fez escolher foi isso daí. Lucailo, considerando os seus estudos na preparação para passar no Bacen, né, na época, e a sua rotina de trabalho agora, analisando aí essas duas coisas, tem algum conteúdo que você considere essencial para o concurseiro, para ele se preparar para esse próximo edital de analista do Bacen? Pronto, excelente pergunta. Assim, e falando aqui como orientador de alunos no Estratégia, a grande dificuldade que o pessoal chega para fazer um concurso como este do Banco Central, infelizmente, é a matemática, né? O raciocínio lógico, a matemática, a estatística, e por aí vai se desdobrando, né? Se você tem dificuldade em raciocínio lógico, matemática e estatística, você vai ter dificuldade em economia, econometria, né? E finanças, tá? Que são disciplinas que vão cair na parte específica do concurso. Então, se você tem dificuldade já com essas matérias, comece desde já, porque quando tiver próximo a sair do edital, ou quando o edital for publicado, vai ser muito difícil você conseguir, né? Você conseguir pegar essas matérias aí em pouco tempo, né? Então, comece desde já. Matemática, raciocínio lógico, aquela matemática básica mesmo. Pegue as aulas aí do Estratégia. O Estratégia tem muitos cursos legais. Para você que é assinante, você pode, por exemplo, pegar lá o pacote para iniciantes nível superior, um pacote muito legal, estudar pelo menos português e matemática por ele, e depois ir para o pacote pré-edital do Banco Central, né? Estudar pela nossa trilha, com o apoio da nossa trilha, mas tenha muito cuidado com essas disciplinas, porque eu tenho percebido que a grande dificuldade dos alunos é com relação à matemática e ao raciocínio lógico, Estélio. Boa, Lucailo, tem alguma característica, observando aí tudo que você aprendeu ao longo da sua jornada, observando seus colegas de trabalho também, tem alguma característica principal aí que você acredite para quem deseja assumir a função de analista do Bacen? Algum perfil específico? Eu diria que, primeiro, proatividade, né? Assim, no Banco Central, você vai ter muita oportunidade de realizar trabalhos gratificantes, mas seja proativo, mostre interesse, né? Nesse início de jornada, isso vai fazer toda a diferença na sua carreira e seja flexível, né? Uma característica que o analista do Banco Central deve possuir é a flexibilidade, Stelle, porque a multiplicidade de funções e da missão mesmo do Banco Central exige isso. Um dia eu estou viajando, por exemplo, no meu caso, um dia eu estou viajando fazendo fiscalização lá no interior de Rondônia. Na outra semana, eu estou aqui no meu posto de trabalho fazendo análise de cédulas falsas. Você deve ter essa capacidade de assumir diversos postos mesmo ali na sua rotina de trabalho, entendeu? Então, eu já conversei com colegas de outros órgãos, eles acham, cara, assim, pelo que você conversa, o trabalho de analista do Banco Central, ele é muito mais dinâmico do que o trabalho de analista aqui no meu órgão, né? Porque a gente fica muito ligado naquela coisa da análise de documentos, né?
E aqui no Banco Central, não, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com muitas coisas, né? A gente tem aí, por exemplo, uma frente de trabalho no Banco Central que tem ganhado muita visibilidade na sociedade, que é o Pix, né? O Pix, ele foi gestado, digamos assim, e é gerido por analistas do Banco Central, né? Se você quer aí só um exemplo do quanto a função é importante. Nossa, demais. Então tem que ser um profissional versátil para trabalhar em várias áreas e estar pronto para tudo, certo? Exatamente, exatamente. Não só na sua função ali no dia a dia, onde você está lotado, mas se um dia você quiser, por exemplo, entrar nessa rodada de mobilidade e trabalhar com outra coisa no banco, né? Trabalhar com pesquisa econômica aplicada, trabalhar com o meio circulante, né? Ou trabalhar numa área de tecnologia da informação, por exemplo, prestando apoio ao Pix, né? Ou ao Drex, que está vindo aí, que é o nosso Real Digital. Então, o analista do Banco Central ele tem uma multiplicidade de possibilidades de frentes de trabalho, né, durante a sua carreira. Muito bom. Lucailo, então agora para a gente encerrar a nossa entrevista, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que sonham em ter a aprovação, sonham em ser seus colegas de trabalho como analista do Bacen e já estão se preparando para o próximo certame. Primeiro, e o mais importante, estude bastante, né? Vocês viram aí a minha história, principalmente para quem trabalha e estuda, não foi fácil, pessoal. Na época eu já era servidor, então eu tinha que cumprir as minhas atribuições no órgão anterior ao Banco Central e chegar em casa, eu descansava um pouco, mas mandava brasa nos estudos, né? Então, estude bastante. É um dos concursos mais concorridos e mais visados do Poder Executivo Federal, né? Não só pelo salário, mas também pela visibilidade que o Banco Central tem, e que vale a pena, né? Vale a pena você se esforçar, né? É um local bom de trabalhar, é um local saudável, salutar, né? Eu encontrei ao longo desses 9 anos, né? Pessoas que me acolheram muito bem, né? Nunca vou me esquecer dos dois colegas que me repassaram tudo, né, que eu deveria fazer no setor, né, assim que eu cheguei, né, algo que eu não tinha visto em outros órgãos. Né, o cara sentava na minha mesa, né, ele sentava aqui na minha mesa e mostrava assim, tintim por tintim, como abrir o sistema, né, como criar minha senha, como criar meu login, né, como executar diversas rotinas. Então, esse servidor ficou ali o mês inteiro junto de mim, mais três, né, que estavam chegando no mesmo departamento. Então, essa imagem da recepção, né, ficou muito, muito viva, sabe, Stella? Então, vale a pena, né? Dedique-se, estude, se não for neste, né? Se não for agora no dia 4 de agosto. Nós temos a expectativa de um próximo concurso aí e será muito bem-vindo. Eu diria que será muito bem-vindo, né, na instituição, né? Como eu disse, a instituição tem muita, muita coisa para fazer, né? Muita coisa legal para fazer. E eu tenho certeza que você vai se encaixar em um desses departamentos e vai contribuir bastante para o engrandecimento da instituição e para a entrega à sociedade, né? Que o mais importante é isto, né? Nós estamos aqui para entregar à sociedade, né? E que a sociedade tenha o seu poder de compra, né? Tenha que a moedinha do troco do pão chegue lá ao padeiro, né? Ao comerciante ali, né? Isso é muito importante e tudo isso é papel do Banco Central. Valeu. Lucailo Eumiro, analista do Bacen, coach do Estratégia, muito obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, falar como é ser um analista, um profissional tão renomado, numa instituição tão grande como essa. Muito obrigada pela disponibilidade e agradecimento, claro, em nome aqui de todos da equipe do Estratégia. Tá bom, Lucailo? Valeu, Stélio. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco aí da minha história, né? E desejo sorte aos que irão fazer a prova no dia 4 de agosto. Muito bom. Boa sorte a todos. Muito obrigada a você que acompanhou a gente por aqui também. Eu te vejo numa outra entrevista lá no nosso blog. Continue navegando com a gente. Até mais.